Sobre esse assunto, a gente vai falar com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional e americanista, é assim que fala, pesquisadora especialista, no estudo, no aprofundamento em relação aos Estados Unidos. Fernanda Manhota, você que estuda há tantos anos os Estados Unidos, você faz algum paralelo, de precedência que dê para fazer, um paralelo de outro momento da história em relação ao que estamos vivendo hoje? Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Débora, a você, a todos que nos acompanham no 360. É isso mesmo, Débora, americanista, aquele que se dedica ao estudo dos Estados Unidos, que está cada vez mais difícil de entender, confesso. E existem, sim, Débora, alguns paralelos possíveis quando a gente olha assim, em termos mais largos da história, considerando que o debate migratório é um clássico já da realidade social dos Estados Unidos e vários governos no passado tentaram, de alguma maneira, enquadrar preferências ou agendas em torno desse tema, A gente já teve leis que limitavam, por exemplo, em termos de cotas, o acesso de certos países e nacionalidades aos Estados Unidos, criando políticas xenófobas institucionalizadas, Então, tendo inclusive enfrentado denúncias raciais internacionalmente ao longo de algumas décadas. Nós temos, sim, outros presidentes na história que promoveram ações bastante controversas com o uso da força, violência, ou muitas vezes à margem da lei, dos dois lados, tanto entre democratas e republicanos. Então, eu não diria que as ações do presidente Trump em torno da agenda imigratória é exatamente inédita, Não é algo que nunca se tenha enfrentado no país ou um tema que ele próprio tenha fundado como sendo uma grande questão. Na verdade, ele é mais o sintoma do que a causa desse problema. Os Estados Unidos enfrentam, desde há muitos anos, umas questões profundas aí no seu tecido social que lidam muito mal com essa discussão imigratória. Agora, esses episódios recentes que a gente tem acompanhado, eles evidentemente, embora não sejam únicos na história, eles trazem particularidades dos nossos tempos atuais que são bastante graves, Eu diria que esse, em particular, que a Priscila acabou de reportar, é talvez um calcanhar de Aquiles um tanto quanto novo para os padrões americanos. Essa história de o ICE se autorregular, Quer dizer, ele próprio emite o documento que o autoriza a dar os contornos de lei para a sua própria ação. Isso é um desgaste evidente, do sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos. Isso sim é grave e eu diria sem precedentes, ainda que, de novo, na história os Estados Unidos tenham tido vários movimentos complicados com imigração. E, Débora, eu arriscaria, inclusive, falar que essa tentativa do Departamento de Justiça em jogar no limite da lei, permitir esses tipos de ações internas administrativas, certamente vão parar nos tribunais, Já consigo vislumbrar no horizonte uma disputa jurídica acirrada, em que basicamente o que se vai alegar, provavelmente com bastante força, é que esse tipo de ação, então, entrar na casa das pessoas ou levar pessoas presas sem mandado judicial, fere, antes de mais nada, a 4ª emenda da Constituição americana, que prevê proteção contra buscas e apreensões ilegais. Não é simples assim. Mesmo na época do combate ao terror, em que houve a Lei Patriota, que flexibilizava vários direitos civis e permitia que, em nome do combate ao terrorismo, a polícia dos Estados Unidos fizesse algumas ações um pouco mais, digamos, agressivas, não era desse jeito. Quer dizer, existem limites para o que se pode ou não fazer. E eu acrescentaria, Débora, que tanto isso é verdade que os números não deixam dúvida, O presidente Trump está enfrentando uma baixa na sua aprovação geral e particularmente nos temas de imigração. Eu estava resgatando aqui os dados mais recentes das 2 últimas semanas, já agora de 2026, e dois números me chamaram muito a atenção, Débora. Primeiro, é a menor aprovação histórica das políticas imigratórias dos Estados Unidos desde que se tem a série que tem sido produzida. E segundo, se a gente comparar
De janeiro agora, 2026, para março do ano passado, quer dizer, menos de um ano, né? Pouco menos de um ano, 10 meses, o presidente Trump tem 10 pontos percentuais menos de aprovação do que ele tinha, né? Hoje a gente está falando de mais ou menos algo em torno de 38% dos americanos só aprovando a agenda de Trump nessa matéria. E a pesquisa qualitativa, ou seja, aquela que descreve por que as pessoas estão incomodadas, ela traz 3 frentes que têm a ver com isso que eu estou falando, né? Violação de direitos, preocupação com a falta de cumprimento do devido processo legal e militarização inconstitucional dos bairros. Esses são os 3 pontos, né, que as pesquisas estão apontando, estão mostrando como alvos de incômodos que derretem essa popularidade. Então, resumindo a ópera para você, Débora, é inédito, não é inédito, é novo, não é novo, mas tem contornos, né, que são, sim, frescos, esses bastante graves em termos de avanços contra princípios institucionais e eu diria até constitucionais, e a resposta é que mesmo o eleitorado fiel a Trump, aqueles que usualmente acham que a imigração é sim uma questão, eles não estão achando que está tudo bem nessa matéria não, viu, Débora? Muito obrigada, Fernanda Manhota, por essa análise. Cada vez mais difícil de entender o que vai acontecer e qual vai ser o limite disso tudo, mas você trazendo luz para a gente nesse momento. Bom trabalho para você e um excelente fim de semana.